E você falou também até de, outras formas de SAF, né, acho que a gente está caminhando aí para uma evolução de SAF no Brasil, você até falou da uma SAF de base, né, uma SAF de formação. É um projeto que você acredita que vai crescer aqui no Brasil? Ô Marcelo, eu vou te falar, as pessoas prestam pouca atenção, nas SAFs que eu tô chamando de SAFs formadoras, Uhum. mas é um produto que tem se multiplicado a olhos vistos. Eu tenho a honra de trabalhar com o Paulinho e pra Vivi, no prato da casa, né, que é justamente o clube do Paulinho, Paulinho Paulinho ex-Corinthians, né? ex-Corinthians, tá no ex-Corinthians. Mirassol agora, né. E eu me dei conta daquilo que eu fazia, e eu fazia porque é o seguinte, o Paulinho foi um dos meus vários clientes nesse segmento, mas um dia a Vivi me pediu, a Vivi é a esposa do Paulinho, ela me pediu para fazer uma apresentação para os investidores. E quando eu fui fazer a apresentação para os investidores, eu me perguntei o que que eu estava vendendo, né. Uhum. Basicamente isso. E eu percebi que, na verdade, eu estava vendendo uma empresa de formação de atletas, ou seja, uma SAF formadora, que eu já tinha feito 10, só que eu Uhum. nunca tinha percebido, ou na verdade parado para prestar atenção nesse perfil, No posicionamento do no que é, né? posicionamento. E assim, ah, só para eu vou buscar lá atrás o conceito, só Uhum. para vocês entenderem. Primeira coisa, os clubes, os clubes que têm o certificado de clube formador, eles gozam de uma proteção muito forte no país. Não são muitos os clubes, Uhum. mas eles guardam, eles podem fazer um contrato de formação com seus atletas, menores, e este contrato de formação tem uma proteção, igual ou até maior que os contratos de atleta profissional. Além da proteção que esses contratos dão, a gente tem também um movimento o movimento de base, né, que é liderado inclusive pelo João Paulo, enfim, um gênio de categorias de base, que justamente dá um reforço a mais, né, que clube que tem certificado formador, se roubar jogador de clube que tem certificado formador, não joga campeonato. Uhum. Então assim, é um pro ou seja, é uma cadeia de proteção de valor muito grande. Então aqui os clubes que começaram a montar SAFs voltadas apenas para formação de talentos, começaram a se multiplicar e a se rentabilizar. Então assim, hoje a gente tem, puta, eu adoro o projeto do Vital, por exemplo, que eu convido vocês a conhecerem também, que é incrível, ou o projeto da SSA, que são clubes de baixo orçamento, mas por trás deles, com executivos muito fortes e muito centrados no objetivo, com uma metodologia muito clara de formação, entendendo que esse clube é certamente a entrada ou aonde um clube grande vai pescar, então ele não é o destino final do Uhum. atleta, mas ele é a iniciação do atleta, ou seja, ele aumenta o alcance da formação brasileira, da base brasileira, da capilaridade, né, que a gente chama, e a partir daí ele, ao mandar para grandes clubes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, enfim, ele acaba, podendo, até pelas normas da FIFA, compartilhar dos direitos econômicos Uhum. e gozar dos benefícios econômicos, dos resultados econômicos de uma venda futura de um atleta. Então, este tipo de SAF, ela é totalmente possível e ela tem acontecido muito. E daí, só buscando atrás uma questão legislativa, existe hoje, não é nem legislativa, é normativa, existe hoje uma resolução da Federação Paulista, que a gente participou da construção, que criou a filiação especial de categoria de base. Então hoje você pode, por exemplo, isso na Federação Paulista, mas em várias outras federações, você pode federar um clube só por sua, base. Não precisa ter o Você futebol não profissional. precisa ter o futebol profissional. E, gente, isso é até um trabalho que o Outfield fez, que é belíssimo, fez em parceria, comigo, mas eles fizeram o trabalho e eu, levei esse trabalho aos clientes, que é, claramente o grande valor hoje
de um clube, a monetização de um clube, claramente está na base. Aonde você multiplica valor de verdade está na base. Eu acho que o trabalho que vocês fizeram, se não me engano, isso faz muito tempo já, 2019, 20, sei lá. A gente atualizou, mas... Eu lembro que vocês, a categoria de base, sei lá, do Atlético Paranaense na época, era de... o valor investido era multiplicado em 17,2 duas vezes. Teve um ano que foi isso. O Atlético foi o ano que vendeu o Léo Pereira, o Bruno Guimarães. Foi um ano que esticou muito a corda, né? Hoje a gente atualiza todo ano o número, né? O número 23, porque a gente não fez 24 ainda, né? Então, na prática, para quem tá ouvindo a gente aí, para cada real que o clube coloca na base, quanto que volta para ele dentro daquele ano, né? Em 2023, a gente tá falando que na média era 4,5 vezes. Então, para cada real que o clube coloca, voltam R$4,50, né? Que outro investimento no Brasil Que tipo de indústria faz isso? tipo Que outro retorno, tipo de investimento dá esse tipo de retorno? E aí você pega os clubes que a gente brinca, né? Que ninguém sabe o que tem na água, né? O exemplo, o Santos e o Fluminense, que tem orçamentos de base inferiores a Flamengo, a São Paulo, a Palmeiras, que tem um retorno muito alto, né? Você pega o Fluminense, se eu não me engano, 22, ele fez 9 vezes o capital investido. O Santos, recorrentemente, faz 6, 7, 8 vezes o capital investido, né? Então, aí tem muito valor para ser explorado aí a tese de formação, né? Que a gente teve aqui o Esfera também, que está dentro desse contexto, também tem o Referência, né? Tem outros clubes Referência, que faz um trabalho incrível. Então, assim, isso tudo para mostrar que... Imagina que você faz esse dinheiro, né? No Santos, por exemplo, no Palmeiras, é claro, no São Paulo, e esse dinheiro é consumido pelo profissional, óbvio, e tá certo, como negócio é o que tem que fazer mesmo, você tá construindo valor para esse valor você entregar esse valor pro profissional e ganhar títulos, é o objetivo do teu clube. Mas imagina que a SAF formadora, que são justamente os clubes mencionados pelo Pedrão, eles capturam esse valor e entregam pro investidor. Então, é um negócio extremamente rentável, é um negócio extremamente interessante, que tende a criar algumas revoluções na forma de investir no esporte e no futebol, mas mais do que isso, na captura de talentos, porque você aumenta efetivamente a capilaridade. Você começa a alcançar, na verdade, o talento, o menino que joga no interior do Ceará, enfim, não mais pela várzea, não mais pela peneira, não mais botando ele num busão para fazer peneira em São Paulo e ficando, mas numa SAF regional que vai trabalhar aquele talento, aquilo, já está conectado a scouts de outros lugares, e para isso você tem um trabalho mais efetivo, mais rentável do talento brasileiro, porque talento brasileiro a gente sabe que a gente tem, né? Então, eu me encanta esse formato, o tipo societário SAF aplicado ao produto formação. E olhando ainda pro tipo societário SAF aplicado a outros contextos, cara, você acha que a gente vai ver também SAFs voltadas só para futebol feminino, por exemplo? Cara, belíssima pergunta. A gente tem um desafio atual a respeito disso. E justamente hoje, Pedrão, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, hoje não é possível pela lei. Por quê? Porque quando a lei ela tentou proteger o futebol feminino, ela fez um caminho que ela falou, olha, toda a SAF precisa ter futebol masculino e feminino. Partindo do pressuposto que todo clube ia querer investir no masculino e talvez não quisesse investir no feminino. Então era uma proteção para o feminino. Só que o que o legislador acabou não alcançando, que é bem interessante, é que eventualmente existe investimento específico só para o futebol feminino. Puta, eu adoraria falar o nome do clube para vocês, porque faria todo sentido essa história para vocês. Vocês entenderiam claramente o que eu tô falando. De todo modo, qual tipo de projeto de lei que a gente apresentou? O Edinho tem nos ajudado bastante, que é o seguinte: é dizer que toda a SAF agora tem que ter futebol masculino e feminino, ou só feminino. Nunca só masculino.
específico. Uhum. Nunca só masculino. Mas masculino, feminino ou só feminino. Por quê? Porque a gente começou a perceber ao longo do tempo, e tem sido cada vez mais interessante esse debate, que o produto futebol feminino não só, obviamente, ele tem uma expectativa de crescimento enorme, porque do piso você só vai pra Uhum. cima. Uhum. Então, ele tem uma expectativa de crescimento muito grande, mas como pauta do mundo de hoje, ele é muito atrativo, ele é muito sexy, é muito interessante você tratar de futebol feminino. É um desafio muito grande você fazer o futebol feminino tentar alcançar e se equiparar ao futebol masculino. Então você tem indústria para isso, você tem patrocínio para isso, você tem dinheiro para isso, você tem mobilização pública para isso. Coisa que pro futebol não chega a ser tão sexy. Por quê? Falar, porra, o governo precisa dar mais incentivo pro futebol masculino. Não dá mais. Já tá bom. Particularmente, Com certeza. eu fui precursor de muitos benefícios que o futebol acabou tendo ao longo dos anos, graças a Deus, e fico feliz por isso. Mas tivemos muitos, tá bom. Agora chegou a hora do governo efetivamente investir no futebol feminino e nutrir, Incentivar, né, o incentivar o ecossistema. E o governo, a iniciativa privada, todo mundo tem todas as desculpas necessárias para isso. Então, assim, eu acho efetivamente que a gente tem um campo muito fértil aqui. E eu tenho expectativa, então, Pedrão, respondendo a tua pergunta, de, via legislação, possibilitar essa criação de SAFs Uhum. femininas, e destacar as SAFs femininas de alguns clubes, porque eu acho que a gente tem um brinquedo bem interessante para brincar. Você até tem bons exemplos, né, de projetos de futebol feminino que são associativos, né, não são SAFs, né? Você tem o Minas Brasília, que é um projeto já relativamente longevo, olhando para a história do futebol feminino no Brasil. Tem alguns outros, você tem até a própria Ferroviária, né, que tem as operações hoje andando em paralelo ali, né, a SAF com o futebol masculino e o futebol feminino, que é um dos projetos mais vitoriosos aí do futebol brasileiro, também super pujante, né, então começa a refletir, né, o que daria para fazer com mais Antigamente o capital, Kinderman, né? Que sim, era. Sim. lá do Enfim, Sul, exatamente. o que você poderia fazer com mais capital injetado, né, capital institucional, para que o negócio cresça. E aí até volta no começo da conversa aqui, né? Será que teria a possibilidade de a gente criar uma liga de futebol feminino nos modos do que os Estados Unidos fez? O Pedro tem usado muito bem as nossas conversas pré-podcast, mas, Pedrão, sim, eu acho que, assim como eu relatei o campo fértil para a gente pensar em SAFs femininas, eu acho que é mais fértil ainda o campo para a gente criar uma liga feminina. Primeiro porque não existe nenhum impedimento legal. Então, Uhum. já começamos de um ponto de partida mais interessante, porque a gente não tem que mudar nada, é só fazer. Segundo que, ao contrário do futebol masculino, eu diria para vocês que praticamente não tem divergência. Porque todos os clubes têm interesse, todos os clubes querem. Uhum. E mais interessante é o fato de como a gente percorreu tanto caminho no futebol masculino para fazer a liga, a gente já Já tem uma receita, né? Exato, a gente já preencheu boa parte do receituário. Então a gente já sabe o caminho. Se a gente precisar, agora falando como advogado, até sob o ponto de vista de documentação, a gente já está muito bem assistido. Então, assim, de verdade, hoje é um projeto em discussão e eu vejo com muita naturalidade que ele ocorra. E não seria, Pedrão, nenhuma novidade, porque há bons exemplos no mundo, por Uhum. exemplo, na própria Espanha, de uma liga voltada para o futebol feminino. E como eu falei, é quase que natural que isso seja feito, porque o trabalho é um trabalho diferente, é um trabalho mais orgânico, e é um trabalho que parece mais difícil, mas com as pautas do mundo moderno, tende a ser um assunto muito mais palatável de tratar. Uhum. É muito mais bacana você se dispor a ser patrocinador de futebol feminino hoje. É muito mais bacana se você ser governo e tentar beneficiar. É muito mais bacana, enfim, você, como federação, você assistir e beneficiar essa pauta. Então, assim,
De verdade, eu acho que a gente está num belíssimo momento para pensar nisso. Boa, Sica.